Como continuar quando tudo dá errado? Tem um tipo de momento que não é sobre uma coisa dando errado. É sobre tudo dando errado ao mesmo tempo. O carro quebra na mesma semana que o dinheiro aperta. Um problema no trabalho estoura no mesmo dia em que alguém importante para você precisa de atenção. E de repente você não está mais lidando com um problema, está lidando com 5, 6, ao mesmo tempo, e nenhum deles espera a sua vez. E aí acontece uma coisa estranha, você não fica só triste, você fica travado. Porque o cérebro humano não foi feito para resolver 6 crises ao mesmo tempo. Ele foi feito para resolver uma coisa de cada vez, com atenção total. Quando várias urgências chegam juntas, o que trava não é a sua capacidade, é a sua atenção, que fica sendo puxada em 6 direções diferentes e não consegue se firmar em nenhuma. Isso não é fraqueza. É como a mente funciona. E entender isso já muda o jogo, porque tira a culpa de cima de você e coloca o problema onde ele realmente está. Não é você que é incapaz, é a situação que está mal organizada dentro da sua cabeça. Então o primeiro passo, antes de qualquer solução, é parar de tentar resolver tudo ao mesmo tempo dentro da sua mente. Isso é fisicamente impossível, e insistir nisso só multiplica a sensação de estar afundando. O que funciona é o oposto. Tirar tudo de dentro da cabeça e colocar numa lista, no papel ou no celular, sem ordem, sem julgamento, só despejando. Cada problema que está te pesando vira uma linha. Não precisa ser bonito, não precisa fazer sentido ainda. Só precisa sair da sua cabeça, porque enquanto está tudo lá dentro, misturado, cada problema parece do tamanho de todos os outros somados. Depois de despejar tudo numa lista, vem o segundo passo, que é o que realmente separa quem trava de quem age. Separar o que precisa de decisão agora do que só precisa de tempo. A maioria das pessoas, no meio do caos, trata todo o problema como se ele exigisse resolução imediata. Mas isso quase nunca é verdade. Olha para cada item da sua lista e pergunta: isso explode se eu não fizer nada nas próximas 24 horas? A maior parte das vezes, a resposta é não. E só de perceber isso, o peso já diminui, porque você descobre que na verdade só tem 1 ou 2 problemas urgentes de verdade, o resto é ruído que sua ansiedade empilhou junto. Com isso feito, sobra normalmente uma coisa, no máximo 2, que realmente precisam de ação hoje. E aqui entra o terceiro passo: escolher só uma. Não a mais importante da sua vida inteira. Só a próxima ação possível, pequena, concreta, que você consegue fazer nas próximas horas. Não é resolver o problema do dinheiro. É mandar uma mensagem para essa pessoa específica perguntando um prazo. Não é consertar a relação. É marcar uma conversa de 10 minutos amanhã. Problemas grandes travam a gente justamente porque a gente tenta agir no tamanho do problema, em vez de agir no tamanho do próximo passo possível. Tem um motivo para isso funcionar, e é meio contraintuitivo. Agir não é a consequência de se sentir seguro, é a causa. A gente espera sentir clareza, sentir chão, para só então agir. Mas normalmente é o contrário. Você dá um passo pequeno, mesmo sem sentir chão nenhum, e é o próprio ato de mover uma coisa da categoria travado para a categoria em andamento que começa a devolver a sensação de controle. Você não precisa se sentir forte para agir. Você fica um pouco mais forte porque agiu. Isso resolve o hoje. Mas o que fazer quando o problema não é um dia ruim, é uma fase inteira ruim, semanas ou meses onde parece que assim que uma coisa se resolve, outra estoura? Aqui entra uma ferramenta prática, meio chata, mas que funciona: revisão diária de 10 minutos. Todo dia, no mesmo horário, você pega de novo aquela lista e atualiza ela. Risca o que resolveu, ajusta o que mudou, escolhe de novo qual é a única ação de hoje. Isso parece pouco, mas faz uma coisa importante: transforma um caos contínuo, sem forma, em uma sequência de decisões pequenas e administráveis, uma por dia. Você para de carregar a fase inteira nas costas de uma vez.
e passa a carregar só o pedaço de hoje. Tem outra armadilha comum nesses períodos, que vale nomear porque ela é traiçoeira: tentar resolver tudo sozinho, mesmo quando tem gente ao redor que poderia ajudar em pedaços específicos. Quando estamos sobrecarregados, existe uma tendência de isolar, de achar que pedir ajuda é admitir fracasso, ou que ninguém mais entenderia a bagunça toda. Mas ninguém precisa entender a bagunça toda para ajudar num pedaço dela. Você não precisa explicar sua vida inteira para pedir uma indicação, um empréstimo pequeno, uma troca de horário, uma companhia numa ligação difícil. Divide os problemas em pedaços, e alguns desses pedaços quase sempre tem alguém que pode segurar junto com você, mesmo que só por uma tarde. E existe uma última peça, que não é bem uma técnica, é mais uma virada de perspectiva. Numa fase em que tudo desmorona ao mesmo tempo, é fácil achar que a solução precisa ser proporcional ao tamanho do caos. Que se o problema é gigante, a saída também precisa ser gigante, rápida, definitiva. Mas quase nunca funciona assim. As saídas reais, na prática, quase sempre são pequenas, feitas, uma atrás da outra, sem drama, sem virada de roteiro de filme. É a mensagem enviada, a ligação feita, a conta paga em parte, o descanso de uma noite que permite pensar direito no dia seguinte. Nenhuma dessas ações parece suficiente sozinha. Mas empilhadas, dia após dia, elas são exatamente o que desfaz um nó que parecia impossível de desatar. Então, se você está numa fase dessas agora, com várias coisas caindo ao mesmo tempo e nenhuma ideia clara de por onde começar, aqui está o caminho prático. Tira tudo da cabeça e coloca numa lista. Separa o que é urgente hoje do que pode esperar. Escolhe uma única ação pequena e possível, e faz ela. Amanhã, revisa de novo, por 10 minutos, e escolhe a próxima. Pede ajuda em pedaços específicos, sem precisar explicar tudo. E lembra, você não precisa sentir controle para recuperar controle. Você recupera controle fazendo, mesmo com medo, mesmo cansado, uma coisa pequena de cada vez. Se esse método te ajudou a organizar a cabeça, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E comenta aqui embaixo, qual é o item número 1 da sua lista agora, a única coisa que você vai resolver hoje? Quero muito ler vocês. E se você quer mais conteúdo assim, com soluções práticas para momentos difíceis, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo.